Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien. ¿Y tú? Muy ¿Cómo bien, están muchísimas todos? gracias. Qué Muchísimas gracias por bueno, muy aceptar bueno. esta invitación. Aquí es la segunda semana de desarrollo del diplomado en vivienda colectiva contemporánea. Estamos en la cuarta edición. Realmente es un gusto poder contar con ustedes. Os conocí en el Congreso de Vivienda Colectiva, ¿no? Donde pude escuchar vuestra exposición, ¿no? En el Congreso Internacional de Vivienda Colectiva. Por lo tanto, qué bien que han aceptado nuestra invitación. Es muy interesante además porque este año somos como muy internacionales. La primera conferencia la dio una arquitecta italiana, hoy unas arquitectas brasileñas, por lo tanto es muy interesante como esta contaminación, ¿no? De muchos lados del mundo. Y Sí, de una cierta forma es, entre comillas, lo bonito, ¿no? De lo que está pasando, de estas posibilidades, ¿no? De estar en la línea, ¿no? Porque realmente nos acerca de una cierta forma, ¿no? Nos permite construir como nuevas redes. Por lo tanto, ¿verdad? muchísimas gracias por estar aquí. Os voy a presentar rápidamente, ¿no? Para que tanto los estudiantes aquí del diplomado cuanto las demás personas que nos están siguiendo en las redes, digamos, os puedan conocer, ¿no? Entonces, tenemos el placer de tener aquí con nosotros la arquitecta profesora Aline Nasaralla Recino, que es profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie y del Centro Universitario de las Bellas Artes de São Paulo. Es arquitecta y urbanista. Tenemos también el placer de tener a la arquitecta y profesora Débora Sánchez, que es profesora de la Facultad de Arquitectura y de Urbanismo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, maestra por la IPT de Sao Paulo en vivienda en el 2008 y doctora arquitecta en urbanismo siempre por la Universidad Mackenzie. Tenemos también el gran placer de tener a la profesora arquitecta y urbanista Ana Gabriela Godiño Lima, que es arquitecta y urbanista por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de São Paulo, tiene una maestría en estructuras ambientales y urbanas del programa de posgraduación de la misma institución y es profesora adjunta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Mackenzie. Y también, por cerrar, tenemos el placer de tener la licenciada María das Graças Xavier, que es bachelor en Derecho y especialista en Derechos Humanos y coordina la Unión Nacional de la Moradía Popular y la Red de las Mujeres y Hábitat de América Latina. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Podemos empezar las conferencias. Os recuerdo más o menos unos 50 minutos de conferencia para luego dejar un espacio a los estudiantes para las posibles preguntas que puedan surgir. Muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias. ¿Estás bien hablar en portugués despacio? Porque creo que Está, nuestra presentación está muy todos bien. comprenden. Está muy Ok. bien. Si no comprende, por favor, hagan la pregunta que tentaremos contestar, ¿sí? Então, é um grande prazer, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite. Creio que o contato foi feito com as professoras Aline e Débora, e é um trabalho eu passo a apresentar um trabalho que foi primordialmente desenvolvido pelas professoras Débora Aline e pela Graça Xavier, que vai hoje trazer um testemunho para nós muito rico da sua experiência. Então, o meu papel hoje aqui é principalmente apresentar esse trabalho e desde já me sinto muito honrada em estar ao lado aqui das minhas companheiras. Eu vou compartilhar a apresentação. Deixa eu... ¿Me comprende? ¿Está bien? Muy bien. Sí, bueno. Bueno. Desculpem, só uma questão. Só um momentito, por favor. E agora sim.
Eu les pregunto si puedo dejar la pantalla como está, porque si pongo en el modo de presentación, no veo mi texto en la pantalla al lado. ¿Está bueno así? Sí, va bien. Ok, ok. Bom, então eu gostaria de começar apresentando a vocês alguns aspectos ligados à vulnerabilidade social e territorial na cidade de São Paulo. Como talvez muitos de vocês saibam, São Paulo é uma das megalópolis mundiais, como é também a cidade do México. As megalópolis têm lógicas próprias e têm um impacto próprio, tanto no seu entorno, como também nos seus modos de ser ocupadas e vivenciadas. A vulnerabilidade social e territorial nas megalópolis tem características próprias. E é um pouco nesse contexto que nós vamos situar a nossa fala hoje, né? O que nós estamos vendo aqui é um mapa que mostra a relação entre oportunidades de trabalho e vulnerabilidade, né? Então, nós vamos ver que no centro da cidade, que é essa mancha aqui que nós estamos vendo, no centro da cidade de São Paulo, o número de empregos formais, portanto, empregos com boas condições, é muito maior, né? E quanto mais longe do centro da cidade, a oportunidade de empregos formais, ou seja, de boas condições, vai diminuindo. Quando eu explico para vocês que São Paulo é uma megalópole, o que eu quero dizer é que, embora a cidade... Vocês veem o meu cursor? Sim? Embora essa mancha branca delineie o município, é mais correto afirmar que a megalópole se estende por toda essa região. E só para vocês terem uma ideia, hoje a megalópole paulistana compreende algo em torno de 35 milhões de habitantes. Então, é nessa escala que nós estamos conversando, né? Nesse contexto, eu acho importante situar o fato de que as mulheres representam, no contexto internacional hoje, a maioria de pessoas pobres do planeta. Então, esse dado tem sido contestado, mas se nós fizermos uma estatística básica, a gente pode, pelo menos, dizer que se as mulheres representassem, digamos, façamos a matemática, uma matemática de estimativas, digamos que elas representassem 50%, porque esse dado de que elas são a maioria dos pobres no mundo tem sido muito contestado. Então, vamos dizer que elas seriam 50% da população pobre do mundo. E se nós considerarmos que elas são a maioria nos cuidados com as crianças? Eu estava ouvindo, então, a apresentação anterior, né? Em geral, as mulheres são as principais responsáveis pelos cuidados com as crianças. Ao redor do mundo, esse número varia entre 65% das mulheres, as principais responsáveis pelos seus filhos, ou sobrinhas, sobrinhos, pelas crianças, até 85%. Então, nós vamos chegar numa matemática indiscutível que a maioria das pessoas pobres no mundo são mulheres e crianças. E eu devo adicionar em territórios vulneráveis. Portanto, uma das teses do nosso trabalho é que nós talvez não possamos falar de mundo civilizado quando a maioria das pessoas em estado de vulnerabilidade social, econômica, territorial, são mulheres ocupadas, de alguma maneira, de suas crianças. Podemos também adicionar que e eu acho que a Graça vai dar um depoimento muito mais rico nesse sentido, essas mulheres também são muitas vezes as principais responsáveis pelos seus idosos, pelos seus doentes. Portanto, nós estamos vendo um cenário em que as mulheres são a base, o sustentáculo nas situações de vulnerabilidade social e territorial. O que nós estamos vendo aqui ao lado são fotografias que mostram o tipo de vida, ilustram tanto externamente quanto internamente o tipo de vida, o tipo de acomodação típico da vida dessas mulheres. No Brasil, os dados que nós temos recentemente são esses.
69% das mulheres no Brasil cuidam sozinhas dos filhos. Vejam, esse dado se refere àquelas que cuidam sozinhas. Se essa mulher tiver um companheiro que cuida 3 horas por semana, ela já não está nessa estatística. Ela já está na estatística que mostra que no Brasil 85% das crianças é cuidada primordialmente por uma mulher, né? Aqui são só as mulheres chefes de família que são totalmente responsáveis pelos seus filhos, sem a ajuda de ninguém. Nós temos um outro dado importante, que é o fato de que mulheres e crianças... Quer dizer, desculpe, aqui a gente precisa só fazer uma correção. As crianças menores de 14 anos representam 25% da população mundial acomodada em territórios vulneráveis. Isso é um dado extremamente importante, porque uma criança menor de 14 anos precisa do cuidado, da supervisão, precisa ser alimentada, precisa ser por um adulto responsável. E esse adulto responsável, na maior parte do mundo, é uma mulher. Mas eu devo adicionar também, para que vocês vão construindo o quadro no qual nós estamos trabalhando, a maior parte dessas crianças menores de 14 anos fica em casa, sozinha, sem nenhuma assistência, a maior parte do dia. Só para vocês terem uma noção, no ano eu creio que em 2015, o número de crianças que ficou sozinha em casa, sem assistência de nenhum adulto, abaixo de 5 anos, então pensem numa criança de 5 anos, o número de crianças que ficou no mundo sozinha porque a mãe teve que sair para trabalhar e ninguém mais podia cuidar, era um número maior do que todas as crianças abaixo de 5 anos na Europa. Então, nós estamos falando, eu acho que é importante criar esse contexto, porque nós estamos falando de uma situação de sobrevivência, e de sobrevivência de criaturas tão frágeis quanto crianças de 5 anos ou menos, ou crianças de 14 anos ou menos. Então, quando nós falamos das mulheres e a habitação, a gente tem que lembrar que nós não estamos falando de mulheres como seres individuais e isolados. Então, é importante também caracterizar isso para vocês. Em vários estudos, quando se faz entrevistas com a percepção que um homem tem de si, um homem sempre descreve a si próprio em termos individuais, ou majoritariamente ele descreve-se a si próprio como um indivíduo que tem características, que tem planos, ele como indivíduo. A maior parte dessas pesquisas mostram que, em geral, as mulheres descrevem a si como mães de alguém, filhas de alguém, tias de alguém, cuidadoras de alguém, professoras de alguém. Elas são sempre redes em que muitas pessoas estão implicadas na própria vida. Então, quando você cuida de uma mulher, você está cuidando de uma rede. Não estou falando que os homens, que 100% dos homens são seres individuais e que não cuidam de uma rede. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, em termos gerais, o que as pesquisas vêm levantando, principalmente em territórios de vulnerabilidade social e territorial, é que isso acontece. Um dado que corrobora esse meu ponto vem da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, que mostra que, nos últimos 10 anos, a pobreza na América Latina caiu, mas a pobreza entre as mulheres aumentou. Como é que isso é possível? Isso é possível, isso se justifica, isso se entende pelo número de homens que abandona as famílias. Então, este homem sai da linha da pobreza, mas deixa para trás uma mãe com crianças que, muitas vezes, nem estavam na linha da pobreza, mas adentram a linha da pobreza, por conta da precariedade das condições em que elas se encontram, sobrecarregadas com o cuidado das filhas e dos filhos, sem poder se qualificar e muitas vezes sem poder trabalhar direito, porque tem que cuidar da casa, das crianças, etc. Esse é o cenário, então, em que nós estamos trabalhando.
à próxima. Eu estou passando desse jeito. Você pode voltar um slide, fazendo um favor, só um dado que eu acho que é importante. Nesse cenário, né, da cidade de São Paulo, né, que são 12 milhões de habitantes, nós temos são 39 cidades da região metropolitana. E nós temos um movimento pendular, né? Ou seja, a grande maioria da população pobre que trabalha nesse roxinho, né, onde está a concentração dos empregos formais, levam diariamente, em média, 3 horas para se deslocar da sua casa, né, em outros municípios ou na própria periferia de São Paulo até a região sudoeste. Ou seja, 6 horas, né, mais ou menos, por dia, apenas no deslocamento diário para trabalhar ou para acessar os serviços da cidade. Que eu acho que a gente tem, né, situações no México também semelhantes. Né? Semelhantes. Uhum. Foi ótimo. Acho que essa caracterização foi muito importante, porque a gente começa a adentrar no modo de vida, né? No que caracteriza, como é que isso se caracteriza, né? E eu acho que esse dado, então, já consolida toda essa nossa discussão, né? Principalmente sobre como as mulheres acabam se tornando peças essenciais quando a gente vai trabalhar com a vulnerabilidade social, né? Em 1995, 23% das mulheres eram referências como chefes de família. Em 2015, esse número sobe para 40%. Então, quando a gente começa a trabalhar com a questão da moradia, um dado essencial é entender como é que essas mulheres se colocam e qual é o papel dessas mulheres, né? E é nesse sentido, então, eu acho que a gente poderia só discutir algumas outras questões em face, eu acho que essa imagem pode ilustrar, né? Alguns dados que vão, digamos, populando, né, ou adicionando, ou dando mais consistência a essa nossa discussão. A cada ano, a gente está vendo aqui crianças pequenas, né, e a cada ano em países em desenvolvimento países em desenvolvimento, né, como o Brasil, como, enfim, o México, como toda a América Latina é classificada, né, e países da Ásia também. A cada ano, 89 milhões de gestações não intencionais ocorrem. 89 milhões. Eu acho que isso é um dado importante. Cerca de 43% das gestações nesses lugares não é planejada. E essa é uma questão importante, porque quem já não ouviu, aí sabe, mas esse povo não para de ter filho, mas se não tivesse tanto filho, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que olhar de frente, né? Em 2017, um levantamento realizado pelo Banco Mundial mostra que a probabilidade de pobreza das mulheres é maior ao longo dos seus anos férteis, ou seja, os anos em que ela pode ter filhos. E essa pobreza está associada à diminuição ou perda de renda por causa do tempo e esforço dedicado a cuidar de suas crianças, das tarefas domésticas e do lar. Aonde eu quero chegar? Né? Qual é o dado importante a gente considerar aqui? Por que essas mulheres têm tanto filho? Em primeiro lugar, é importante lembrar, no mundo, o mundo incluindo a Nova Zelândia, a Suécia, qualquer país que vocês queiram, autodenominado desenvolvido, no mundo, as mulheres não têm franco acesso aos direitos reprodutivos. Ou seja, no mundo inteiro, uma mulher não tem condições de decidir por si própria, de acordo com os próprios interesses, com a própria integridade, com a própria orientação sexual, com a própria momento. Ela não tem o direito de decidir sozinha e de acordo com seus próprios interesses se ela quer ou não ter filhos. Esse é um dado importante. As pressões sociais, as pressões para que elas assumam papéis de gênero, mesmo quando elas não têm vontade de ter filho, nem têm vontade de viver como mulheres, as pressões sociais fazem parte dessa supressão dos direitos reprodutivos. Esse é um dado importante. E em países em desenvolvimento, eu vou contar para vocês o dado brasileiro,
No Brasil, uma proporção importante de mulheres, acho que talvez a gente nem possa chamar de mulheres, uma proporção importante de crianças casa antes dos 14 anos. No Brasil, se houver permissão dos pais, uma criança de 14 anos pode ser casada. E por que a gente está falando de milhões de casamentos de crianças no Brasil anualmente? Por que uma criança dessa se casa? Porque ela é um peso para os pais, porque, em geral, um homem mais velho quer casar com uma criança dessas por duas razões: sexo e trabalho doméstico gratuito. Qual é o jeito de manter esse suprimento de sexo e trabalho gratuito ininterrupto? Encher essa mulher de filhos, porque ela não vai ter condição de sair para trabalhar, ela não vai ter condição de sair para estudar, ela vai ficar a vida inteira sujeita a essa situação. Os dados da ONU, acho que é importante, tudo isso é amparado por dados, eu não estou contando nada da minha cabeça. Os dados da ONU mostram que a violência doméstica contra meninas que têm pouca qualificação profissional ou de educacional é muito maior. Então, quando a gente vê uma cena dessas, é importante a gente entender tudo que está envolvido nessa cena, né? A possibilidade, a chance dessas mulheres terem escolhido, de fato, terem tido algum grau de enfim, escolha, né? Para ter essas crianças e viver essa vida, é algo que a gente precisa parar e pensar bastante. E no Brasil, né, como a gente estava dizendo, a maioria as crianças são majoritariamente cuidadas por mulheres, e eu queria ainda contar outros dados que eu acho importantes. Então, eu já falei para vocês que crianças nascidas de mães muito jovens têm menos probabilidade de receber educação adequada e estarão mais sujeitas à pobreza. Então, vejam só como a gente cria aqui um quadro em que talvez vocês, assim como eu, nós que somos da arquitetura, a gente fica pensando, mas como é que resolve isso? Né? Deve ter algum caminho, deve ter alguma estratégia. Como é que se resolve isso? Né? E aí, é evidente, a gente não vai falar assim, qual que é a solução mundial, mas eu acho importante agora relatar quais têm sido os resultados e o papel dos movimentos de moradia para o acesso das mulheres aos seus direitos, porque quando a gente fala, eu acho que é isso que a Graça vai colocar com muito mais, né, propriedade do que eu, qual a transformação que acontece na vida de uma mulher que vive essas características que eu contei para vocês, o que acontece quando uma mulher entra no movimento de moradia, qual o papel, né, do movimento de moradia ao fazer com que essa mulher tenha acesso a um direito que é garantido no Brasil pela Constituição, o direito à moradia digna. Né? Então, eu vou passar agora a palavra à Graça Xavier. Graça, sempre um prazer e uma honra estar aqui ao seu lado, e vai me falando, eu vou passando os slides. Tá ok. Então, boa tarde a todos e todas. Dizer que é um prazer enorme estar aqui nesse momento com a Aline, com a Débora e a Gabriela, né, fazendo essa exposição, principalmente porque eu já fui, assim, tipo, umas 4 ou 5 vezes aí no México, né, então eu conheço bem um pouco a realidade também da população mexicana, das mulheres que vivem aí nessa grande cidade, né? Bom, pode passar para o próximo, Gabriela. O direito à moradia digna é um bem de primeira necessidade, já começando por aí, né? Dizer que durante muito tempo no Brasil, nós não tínhamos em lei garantido o direito à moradia. Então, esse veio a partir de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, né?
e, posteriormente, na nossa Constituição Federal, em 1988, que até então a gente não tinha esses direitos garantidos. Porém, a União dos Movimentos de Moradia, na década de 80, surgiu no estado de São Paulo uma série de ocupações de terra. E, a partir dessas ocupações, num trabalho via pastoral, as pastorais sociais da Igreja Católica, aí com o Frei Beto, com Leonardo Boff, uma série de freiras, né, que chama de religiosas do nosso país, começamos a aprofundar esse debate nas pastorais sociais, dos grupos de juventude, daí por diante. Eu sou dessa leva, vindo um grupo de jovens, né, que discutia o direito à moradia nas favelas, o direito à água, o direito ao acesso à luz elétrica, e daí por diante. Então, em 1987, a União dos Movimentos de Moradia ela pôde ser constituída juridicamente em 1987. E, a partir daí, nós começamos a aprofundar e discutir uma série de legislações e, principalmente, da Constituição Federal, que foi constituída em 1988. Porém, nessa Constituição Federal ainda não tinha todos o processo legislativo que desse acesso a toda essa participação. E aí nós conseguimos, através de uma lei que chama Fundo Nacional de Moradia Popular, através daí, depois, em 1992, né, a partir de uma discussão aqui no município de São Paulo, a União dos Movimentos de Moradia fez uma visita até o Uruguai, e, a partir daí, nós conseguimos até conhecimento o que a gente poderia fazer no Brasil para construir uma moradia digna. E aí conhecemos a FUCVA, no Uruguai, nós fomos, na época, com 89 pessoas, e lá conhecemos todas as experiências e importamos essas experiências para o Brasil, tanto quanto a assessoria técnica, que na época chamava CAAP, com a assessoria técnica, o Leonardo Piscina, e toda uma equipe, o Jaime e da Jaime, daí por diante, né? E, a partir daí, no início de 1989, conseguimos eleger aqui no município de São Paulo uma prefeita, que ela era assistente social, é assistente social, né? E ela tinha todo um trabalho social, principalmente nas favelas. E, juntamente com esta prefeitura da Luísa Erundina, que nós elegemos pelo Partido dos Trabalhadores, nós conseguimos dar início ao projeto, dia 5 de janeiro de 1990, um projeto de mutirão construído por autogestão aqui no Jardim Celeste, né? Uma associação, aí tivemos todos um trabalho de construir, de montar associação. Na época, a gente tinha muito medo por conta que aí estava acabando de sair de um processo da ditadura militar, né? Então, a gente tinha todo um cuidado, porque a gente sabia que poderia, a qualquer momento, quando a gente legitimasse todas as associações, então a gente tinha muito medo de acabar sendo perseguida, presas e mortas, e daí por diante, né? Então, ainda nesse período, nós conseguimos toda a experiência com intervenções em cortiços, com a utilização de terrenos subutilizados, com a construção de mutirão através de mutirão e autogestão. Aí nós tivemos todo um projeto de urbanização e regularização de favelas naquele período.
pode passando os slides. Eu estou no slide que tem escrito movimentos históricos, né? Movimentos históricos. Aqui. Movimentos históricos, onde tem... Vamos ver. Só voltando um pouco Onde mais. está a Erundina e o Paulo Freire, Gabi. Isso, Ah, tá. exatamente. Aqui. Exatamente. Desculpa, pronto. Então, os recursos foram provenientes do orçamento municipal, instituir um fundo de atendimento à população e moradora de habitação e subnormal, que chama FUNAPES, né, para financiamento dos diferentes programas habitacionais. Na época, foi implantado um laboratório de experiências participativa, inovador, marcante tanto do ponto de vista da sua diversidade e dimensão de qualidade de projetos. O que eu quero dizer com qualidade de projetos? A partir desse momento, até esse momento, os governos pensavam o que seria bom para a população, ia lá, fazia uma casa, né? Não importa o tamanho, a gente até brincava, chamava de caixão ou caixote, né? E as pessoas viviam. A partir daí, nós fomos buscando todos os conhecimentos e a população começou a participar de verdade, desde a desapropriação do terreno, o projeto, como que seria feita, a contratação de assessorias técnicas para poder acompanhar o projeto, assessorias contábeis para poder fazer a prestação de contas, né? E, a partir daí, a população foi ganhando conhecimento, que a gente chama de empoderamento, né? Então, a partir daí, nós iniciamos um processo, na época, de mais de 130 projetos habitacionais aqui no município de São Paulo, e isso foi dando cara e virou isso em vários outros estados da Federação Brasileira, né? E nesse momento de processo de construção de moradia, pode passar para o próximo apresentação. Nós fomos percebendo que durante todo o processo de construção, de participar das reuniões, de elaboração de projeto, a grande maioria eram mulheres durante esse processo de construção. E mais que isso, nós trabalhávamos final de semana e feriados. E essas mulheres não tinham com quem deixar os seus filhos. E aí a gente falava, mas você não tem companheiro, você não é casada, você não tem marido, aquele processo de indagações. E aí elas ficavam com vergonha de responder, porque algumas eram casadas, mas os maridos não queriam nem saber de trabalhar. Outras eram mãe solo, que chama de mãe solo, mãe chefe de família, que são aquelas mulheres que tiveram seus filhos, mas que não constituíram uma família com parceiros, né? Então, nesse período, a gente foi fazendo uma série de observações. E, a partir daí, nós começamos a perceber que, além desses companheiros não virem trabalhar, uma grande parte dessas mulheres acabavam sendo vítimas de violência doméstica, né? Dentro da sua própria casa, no meio de semana. Então, no final de semana, elas vinham trabalhar, às vezes com o olho roxo, com um ralado, o braço quebrado, né? E aí nós começamos a pensar não só na construção da moradia, mas também pensar em um processo de formação e conscientização com essas mulheres, né? E o mais interessante é que, assim, a grande maioria eram mulheres, mas essas mulheres, elas estavam tão preocupadas em trabalhar, em buscar formação e cuidar dos filhos, que, ao mesmo tempo, elas não se preocupavam em sair nas fotos, em posar para as fotos, né? Os homens eram a minoria, mas eram o que apareciam nas fotos, nas reuniões com o poder público, nos processos de deliberações, tudo isso, né? E nesse momento foi que nós pensamos, falamos, não, está na hora da gente criar um trabalho diferenciado na própria União dos Movimentos de Moradia.
E aí começamos a pensar como que se daria esse trabalho. E era muito engraçado, que a gente ouvia as pessoas falar assim, como? Trabalho diferenciado para as mulheres, se nós estamos desenvolvendo um trabalho para atender as famílias de baixa renda, as famílias pobres, nós vamos classificar essa pobreza em mais uma outra categoria, né? E aí nós falamos, não, calma que vocês vão ver, né? E aí começamos, e aí nós morríamos de preocupação de fazer o debate diretamente do combate à violência doméstica, e daí por diante. O que nós começamos a pensar? Pensar em temas, né, que as mulheres pudessem tirar 2 horas durante as 8 horas de trabalho durante o dia, e a gente faria pequenos debates. Então, como autoconhecimento do corpo, aí tinha a campanha do câncer de mama, através da campanha do câncer de mama, através das campanhas de prevenção de doença, aí nós começamos a elaborar e fazer as discussões de puxando a questão da violência doméstica, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Nós entramos numa sala, né, e falamos o seguinte: o que nós discutimos aqui não sai daqui, né? É um pacto de segredo entre nós, porque as mulheres morriam de medo, né? E aí fizemos isso. A primeira reunião, começamos pelo autoconhecimento do corpo, aí a segunda reunião a gente já foi ganhando confiança das mulheres e fomos discutindo outros temas, e como setorial de mulheres, né? E hoje nós estamos, pode passando, hoje nós temos uma secretaria de mulheres, tanto no estado de São Paulo, mas que ela ganhou uma dimensão muito maior. Nós temos uma secretaria de mulheres altamente conhecida e reconhecida, né, nacionalmente, mas também com várias parcerias internacionais, inclusive com a Rede Mulher e Arte, eu sou membro aqui do Brasil representando, mas também tanto a União quanto a Rede Mulher e Arte é membro da Coalizão Internacional do Habitat, que é a RIC, que tem sede aí no México, que tem o Henrique, não sei se vocês conhecem, mas que tem o Henrique Ortiz, que é um arquiteto, um engenheiro muito conhecido, a Silva, a Manuela, e daí por diante, né? Pode ir passando. Só um minutinho. Deixa eu só... Fazendo uma ponte aqui, eu acho que é importante frisar que esta experiência do governo da gestão Luiza Erundina trouxe para dentro da gestão a participação popular. E esse saber técnico de troca de conhecimento entre poder público, assessorias técnicas formadas por arquitetos, engenheiros, assistente social e a comunidade foi fundamental para desenvolver muitos projetos com muita qualidade técnica e com muita qualidade de arquitetura, que empoderou tanto assessorias técnicas como os movimentos sociais. E isso vai ser levado para as décadas seguintes, essa união entre comunidade e assessorias técnicas, pelo direito à cidade e o direito à moradia. Então, essa é a nossa grande referência de política pública participativa. Eu só queria fazer um pouquinho, que eu acho que isso é fundamental este momento, né? Pronto, obrigada, Graça. Nada, eu acho que mais que isso, né, Débora? Porque além de conseguir que as pessoas se empoderassem, também nós conseguimos, e é uma outra coisa que estava muito longe, por exemplo, nenhuma de nós, dos movimentos populares, tinha noção que a gente poderia ter uma assessoria técnica, né? E aí, inclusive, ajudamos e criamos a lei da assistência técnica gratuita para a população de baixa renda no Brasil. Então, é muito importante também, que às vezes vai fazendo a fala muito rápida e esquece de detalhes, né? Então, esse é as fotos de todo um processo de construção, dizer que aqui a gente não conhecia nada de construção, a gente foi aprendendo durante o processo de construção como fazer as ferragens,
como assentar tijolos, como a parte elétrica, né? Como, exatamente como comprar o material, ou seja, quando a gente consegue construir as nossas casas, a gente aprende uma série de outras profissões e quando termina a construção, quem não tinha profissão passa a ter profissão, né? E mais que isso, a gente sempre fala, a gente não constrói só casa, né? A gente constrói cidadania, e isso é o mais importante de tudo isso. Pode passar para o próximo. E aqui é o meu local de fala, né? É onde eu vivo, nessas casas, né? Eu moro bem exatamente aqui, ó, em uma dessas casas aqui onde eu moro, né? No Jardim Celeste, né? Uma das primeiras casas que, inclusive, esse modelo de casa foi que nós importamos do Uruguai, o modelo é exatamente o mesmo modelo que tem no Uruguai, e adaptamos aqui no município de São Paulo, tanto com o tempo como com o próprio nível de terreno, sendo que o sol pega no horário da parte da manhã, pega um horário do sol, outra parte da tarde, o outro horário do sol. São umas casas lindíssimas, 75 metros de área construída, que aqui em São Paulo é uma mega casa, né, para o tamanho que é em São Paulo. A Associação dos Movimentos de Moradia da região Sudeste. Pode passar, né? Podemos passar para o próximo. Aqui nesse processo das casas, né? Iniciamos com aquelas primeiras 200, depois construímos mais. Hoje já chegamos em torno aproximadamente de umas 5.000 famílias morando nesse bairro, com várias casas, construção de casas e apartamentos. E o mais importante de tudo isso, né? Porque durante todo o processo, a gente vem fazendo todo o trabalho de formação, que a gente trabalha desde a formação com mulheres e homens, a formação com jovens, aqui nós trabalhamos com formação da família inteira, né? Respeitando o seu núcleo familiar, pai, mãe, filho e mãe, filho e pai, e daí por diante no processo de educação até para essa parte de desenvolver trabalho juntos. E nessa época de pandemia, que a gente vem vivendo aqui no Brasil, um verdadeiro descaso pelo poder público, né? Infelizmente, aqui a população brasileira elegeu um presidente negacionista, que é o Jair Bolsonaro. Então, nessa época de pandemia, nós tivemos que fazer várias campanhas de doação de cesta básica, de doação de álcool gel, de campanha de como combater o Covid, de formação para pressionar o poder público a buscar vacinação. Pode passar, Naline. Então, é todo um trabalho que a gente vem fazendo durante esse processo de pandemia, né? Agora, o mais importante de tudo isso é que os movimentos e as universidades criou um elo muito forte, né? Principalmente com relação à formação e com relação a toda a logística de apoio, né? Por exemplo, a União, a Secretaria de Mulheres teve um papel fundamental, principalmente agora nessa época de pandemia, que foi de dialogar com as universidades, que chamam movimentos populares e universidades, né? Buscando também as assessorias técnicas, os institutos, e investir na formação, né? Até então, os movimentos populares, além de construir a moradia, de fazer campanha de despejo zero, porque aqui no Brasil, principalmente aqui no município de São Paulo, foi o município que mais despejou famílias na época da pandemia, foram 36.000 pessoas despejadas só aqui no município de São Paulo. Foram mais de 18, de 180
1.000 famílias em várias partes do Brasil, né? Então, nesse sentido, nós investimos muito forte nessas parcerias, principalmente na formação, para conseguir que as pessoas tivessem o mínimo de acesso, em especial as mulheres, né? Com várias formações. E também, pode passar, né, Aline? Pode passar para o próximo. Então, nesse período, né, a gente já está quase encerrando, não é fácil exercer o cargo, pois a grande maioria vota uma anterior a esta, né? Uma anterior a esta, Aline. Não é fácil exercer o cargo, pois sempre são homens que são os engenheiros, as mestres de obras, nas instâncias públicas, nas lojas, é muito forte. Nas reuniões com as famílias, fazia o papel de traduzir a linguagem técnica para a linguagem popular. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Que aqui no Brasil não é diferente de outros países, né? E durante todo esse processo de construção, de envolvimento, de formação, de tudo isso, mesmo assim, ainda encontramos muita resistência por parte do machismo, né? Tanto nas assessorias, nas obras, no processo de obra e daí por diante. E era muito engraçado tudo isso, né? Porque esses mesmos homens que vinham para o debate, fazer a discussão, eles falavam nas assembleias, a gente fazia uma assembleia, 200 mutirantes, se for 2 pessoas, 400 pessoas, se for 3, né? Então, eram as assembleias muito grandes. E, às vezes, eles falavam palavras assim, tão acostumadas a falar na obra para os homens, que as pessoas não entendiam e não compreendiam, né? E nós, mulheres, é que tinha que falar, então, ele quer dizer que isso chama isso, né? E a pedra que nós vamos comprar, a metragem são tantos metros, né? Que na semana que vem nós vamos sentar para fazer ferragem. Ferragem é aquelas tribos que a gente... Então, eu tinha que explicar detalhadamente, né? E eles falavam assim, como que vocês falam com a população e eles conseguem entender rápido? E a gente fala, parece que está falando de outro mundo. Eu falei, então, é porque é exatamente isso, porque nós falamos a nossa língua, né? É como diz a Débora, né? Nós falamos a linguagem do Paulo Freire, a linguagem que as pessoas, de fato, conhecem, aquela linguagem do dia a dia. Eu não sei se a Débora ainda quer comentar alguma coisa, ou a Aline, nesse sentido. Eu queria, assim, rapidamente, até apontar, né, para todos que estão aqui, todas hoje, a importância do que a Graça está falando, da sabedoria, né? Muitas vezes, quando a gente vai buscar referência, a gente busca na historiografia. Só que, nesse caso em particular, a historiografia aqui no Brasil, ela é muito falha. Então, costuma-se estudar o invólucro, o resultado do mutirão, sem conhecer as pessoas, né? Então, com esse trabalho que a gente vem fazendo, eu posso dizer, acho que em meu nome, da Ana Gabriela e da Débora, a gente que sempre agradece a Graça pelo conhecimento que ela passa para a gente. Porque o conhecer, né, de perto o que realmente aconteceu é outra coisa. Então, deixar um estímulo para vocês também aqui, procurarem ouvir mais, sempre, né, e ouvir essa população. Porque, afinal de contas, a gente está fazendo a casa dessas pessoas. Tá? E isso não está no livro. Tá? Então, só queria fazer essa parte e aproveitar para agradecer a Graça, porque é sempre uma aula, como disse a Gabi. Sim. Posso fazer um comentário breve, só para enfatizar, né? Eu acho que nunca é demais enfatizar isso que a Aline está dizendo, que a Débora, que a Graça estão dizendo, e, no fundo, significa o quê? Que o destino de quem está fazendo a obra está implicado no destino de quem está recebendo. Isso é uma coisa que na arquitetura não é muito frequente. Você faz a casa e o destino da pessoa naquela casa você nem sabe. Nos movimentos sociais de moradia, as pessoas
isso, o destino delas, o destino de quem promove, o destino de quem recebe é o mesmo destino. Ou seja, o que vai acontecer com as pessoas importa para quem está promovendo o trabalho. A pessoa vai ser vizinha, continua sendo amiga. Eu acho que isso é muito bonito, eu acho que a Graça vai dizer. Depois que uma dessas mulheres ganha a própria casa, ela quer continuar lutando pela casa das outras. Ou seja, o destino dela se torna o destino de todas, né? Não só eu e a minha própria vida, né? E muitas vezes na arquitetura tradicional, depois que você termina uma casa, você entrega, ó, tchau, valeu, divirta-se, né? É outra história que a gente está ouvindo, né? É isso que eu queria só pontuar. Pode passar para o próximo, Aline. Bom, essa muito importante, né? Porque, principalmente resgatando aí a fala da Aline, né? E nós, enquanto liderança de movimentos populares, e isso é muito importante, Aline, Débora e Gabriela e todos, né? A grande maioria dessa população são populações que sempre foram excluídas da sociedade, né? E que não tiveram oportunidade, né? Que é bom lembrar isso. Quando nós iniciamos a nossa construção das nossas moradias, dia 5 de janeiro de 1990, nós fizemos uma pesquisa. A grande maioria dessas pessoas eram ou semi-analfabetas ou analfabetas. Inclusive eu tinha a 4ª série de 1º grau, né? A partir da moradia, e aí a gente usa uma frase muito importante, né? Que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Por que a gente fala isso? Porque a partir da moradia, consegue pensar em muitas outras coisas, seu horizonte amplia e você consegue pensar não só na moradia, mas coletivamente, que é isso. Eu peguei a minha casa em 1992 e assumi um compromisso, né? Que enquanto houver um sem-teto ou a pessoa sem moradia, eu tiver vida e saúde, eu vou continuar lutando para que outras pessoas possam ter acesso à sua moradia, né? E mais que isso, até então, as nossas histórias foram contadas por outras pessoas, né? E esse processo de pandemia, nem tudo é só desgraceira, né? Então, nesse processo de pandemia, nós aproveitamos esse momento de parceria com a Aline, com a Débora, com a universidade, com a assessoria técnica ambiente, a Isabel, a Cléo, conseguimos lançar a nossa primeira revista contada por nós, as mulheres do movimento de moradia, contada, escrita, né? Isso para nós foi uma grande emoção, ter a nossa história, que é isso, né? Hoje qualquer pessoa pode pesquisar, né? Vai aparecer a nossa história contada por nós mesmos, né? Que é muito importante. E aí, mais que isso, assim, todo o agradecimento a toda essa parceria, porque é aquilo, eu falo que teoria e prática tem que caminhar junto, né? Não adianta eu ter muita teoria e não ter a prática, como não adianta eu ter muita prática e não conseguir juntar também com a teoria. Então, é muito importante essas parcerias e muito importante que as universidades, né, consiga levar esse tipo de experiência para os alunos, para as alunas, não importa o curso que esteja fazendo, se é arquitetura, se é urbanismo, se é direito, se é serviço social, né? Mas é importante ter essa parceria. Pode passar para o próximo. O machismo é muito forte nas reuniões com as famílias, né? Isso eu já falei anteriormente. Essa é a nossa produção na nossa revista construída. Então, qualquer pessoa que quiser acessar, é só ir no site da União dos Movimentos de Moradia, que vai conseguir, tem ela virtualmente
no site, pode pegar, imprimir, utilizar, ler, fazer bom uso, né? Isso que é o mais importante. Pode passar a próxima. É a próxima. O direito à moradia, eu já falei, eu sempre gosto, para encerrar mesmo com essa frase, né? Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Angela Davis, porque é isso, né? Quando a Gabriela falou, a grande maioria da população brasileira são mulheres, e são quase 52% da população brasileira, e, infelizmente, a grande maioria dessa população são negras e que não tem acesso e não teve a oportunidade, né? Eu falo sempre isso, é oportunidade, porque quando a gente tem a oportunidade, a gente não precisa de mais nada, o resto flui. Muito obrigada, Aline e Débora, podem concluir. Eu acho que agradecer o convite, né, para a gente estar aqui, agradecer mais uma vez a aula da Graça, né, que é sempre um prazer, e deixar um estímulo para todos vocês, né, de ouvirem mais, né, ainda mais quando trabalhando com a habitação de interesse social ou habitação popular. Tá? Então, acho que esse é o grande convite. Gracias a ustedes, ha sido realmente un placer tenerlas aquí. Nos han dado, pues, una visión muy impactante, ¿no? Que normalmente, digo, en las facultades de arquitectura y de urbanismo no se habla, ¿no? de estas cosas, ¿no? Como decía antes la profesora Aline, ¿no? La historiografía clásica de la arquitectura y del urbanismo ya en sí no tiene casi nada en cuenta, ¿no? La figura y la aportación de las mujeres arquitectas y urbanistas, ¿no? En el desarrollo de la ciudad, ¿no? En el desarrollo de la arquitectura, ¿no? Por lo tanto, digamos que todavía menos, ¿no? Se toma en cuenta y se estudia cuál es el real aporte, la importancia de la mujer, digamos, en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Estos datos que nos han dejado, ¿no? Del 69% de mujeres que sola cuidan un hijo, ¿no? La relación de las mujeres con la tarea, digamos, reproductivas, no reconocidas de una cierta forma, ¿no? Y al final que generan esta cuestión que incluso, además de la reproducción, muchas se tienen que encargar de la producción, por lo tanto, la pobreza, ¿no? Que aumenta, son datos que nos hacen pensar realmente muchísimo, ¿no? Que nos deberían de hacer reflexionar, ¿no? Sobre los modelos sociales que estamos construyendo, sobre los modelos urbanos que estamos construyendo, que al final, por lo que estamos viendo, muchas veces no son nada inclusivos, ¿no? No incluyen, digamos, y no tienen en cuenta, ¿no? de todas las personas, digamos, que componen y que construyen la ciudad, ¿no? Creo que ha sido muy interesante, ¿no? Esta cuestión de hablar del derecho a la moradía, del derecho a la vivienda, del derecho a la ciudad, y al final son dos cosas que van ligadas, ya que la ciudad sabemos que se construye, ¿no? Digamos, en su mayoría por la vivienda, por lo tanto, la importancia, ¿no? Incluso de la experiencia femenina, de la experiencia de la mujer en la construcción de la ciudad. Me ha encantado mucho esta frase con la cual estaban cerrando la moradía, la vivienda es la puerta de entrada a los demás derechos, ¿no? Porque al final nuestras constituciones, además de los diferentes países, tienen la vivienda como derecho fundamental, pero parece que todos los gobiernos se olviden de ella, ¿no? Es decir, se habla de este bendito derecho, pero al final la vivienda se transforma en este activo financiero, ¿no? Como lo habla vuestra colega brasileña, ¿no? La urbanista Raquel Rolnik, ¿no? Se transforma en un elemento para hacer comercio y ya no es un derecho, o sea, es algo que o tienes el dinero para entrar o pues te quedas en la calle con todos los problemas, ¿no? que se pueden generar. Y creo realmente que en este curso donde hablamos de la vivienda colectiva como proyecto urbano y donde luego abordaremos temáticas de género, de la importancia de la mujer, la conferencia de hoy ha sido de grande
grande valor, ¿no? Encantados de movernos con ustedes, ¿no? Cuando la última frase era, cuando se mueve una mujer negra, ¿no? Todos se mueven con ella. Bueno, nosotros, digamos, estamos en este camino, ¿no? Y esta invitación va, digamos, en este sentido, ¿no? Porque creemos realmente que no podemos pensar simplemente en la arquitectura desde un punto de vista constructivo, desde un punto de vista del edificio, sino hay todos estos matices, todas estas dinámicas, ¿no? Que al final son, ¿no? El punto de vista que tenemos que empezar a cuidar, ¿no? Y sensibilizarnos, ¿no? En estas cuestiones, ¿no? Tanto mujeres cuanto hombres. Por lo tanto, muchísimas gracias por vuestra participación y qué bien, ¿no? Cuando hablaban del ejemplo, perdón, abro esta paréntesis muy rápida, el ejemplo del gobierno de Erundina, ¿no? De esta grande participación y de cómo al final, sí, si se quiere, ¿no? Al final lo público puede trabajar con lo privado, puede trabajar con otras instituciones, puede trabajar con la participación, digamos, ciudadana, y sí realmente se pueden lograr resultados muy potentes, muy interesantes, que a lo mejor la sola institución pública o los solo grupos de asociaciones o solo los privados, etcétera, no podrían lograr solo, ¿no? Entonces, otra vez, abrirnos, ¿no? Y entender que los proyectos tienen que ser muchos más participativos, mucho más inclusivos. Y ligo a eso una cuestión que estaban digamos, que han analizado, que me gustó mucho, que es el tema del escuchar, ¿no? El escuchar es importante porque al final, cuando todas esas instituciones tienen que trabajar juntas, se tienen que escuchar, porque claramente lo público funciona de una forma, los ciudadanos funcionan de otra, los arquitectos funcionan de otra, ¿no? Por lo tanto, qué bien esta inyección de sensibilidad que nos dieron hoy. Muchísimas gracias y dejo la palabra aquí a los estudiantes. Si alguien quiere preguntar algo, creo que sería increíble aquí de primera mano tener las respuestas, ¿no? Jaime. Yo más que preguntar, o sea, me uno a lo que dice Graziano, es pues, increíble el trabajo que hay detrás de toda esta presentación. Es increíble lo mucho que a ustedes como mujeres como que sufren en silencio, ¿no? Y me parece formidable que alguien se tome esa vocería, alce la voz y haga algo por eso que ustedes están sintiendo. Creo que es importante que haya representantes como Grasa o como Débora o como Ana o como Aline que le digan a la sociedad, que le griten a la sociedad lo que están sintiendo, porque es que como nosotros, el resto de las personas que hacemos parte de la sociedad, no lo estamos viviendo, no pensamos que ustedes lo estén viviendo, hasta que alguien lo dice. Cuando ustedes levantan la voz y hacen un colectivo, un grupo de personas que trabaja por sus derechos, nos abren los ojos a nosotros, el resto de participantes de la sociedad, que buscamos ser sensibles y atender a todas estas problemáticas para incluirlas en nuestras soluciones. O sea, nunca pensé que en Brasil, en la ciudad donde ustedes trabajaron, hubiera tantas problemáticas. O sea, sí lo sé, soy consciente. Los países latinoamericanos estamos llenos de problemas, pero, wow, en serio es de admirar todo lo que ustedes han hecho. Y eso a mí solo me llena de energía y de ganas de intentar ser mejor cada día para ayudarles a personas que en serio necesitan y no a los que ya no necesitan nada y no son conscientes de lo que pasa. Yo solo felicitaciones. Obrigada pelo depoimento sensível também, né? E eu acho que, às vezes, descrevem a América Latina como um bolão, né? Como se fosse tudo igual. E cada lugar tem os seus problemas. E São Paulo é um caldeirão de problemas. Acho que essa é a melhor maneira da gente descrever. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante quando encontramos iguais, né? E eu vejo... E eu tenho, assim, uma grande esperança, porque tanto Débora, a Ana Gabriela e eu somos professoras, né? Na universidade, a gente tem buscado despertar esse olhar nos alunos. A arquitetura, ela não é só uma obra grandiosa, porque se ela for uma obra grandiosa sem pessoas,
Então, eu acho que é uma reflexão muito que tem que permear a cabeça de vocês agora, quando forem projetar. Né? Passa a ser uma escultura, né? Eu posso ter o edifício mais lindo do mundo, mas se as pessoas não conseguem usar, e a gente só vai saber e perceber, e assim, quando eu falo que a Graça sempre dá uma aula para a gente, realmente porque é uma lição de humildade, tá sempre disposto a aprender. E essas mulheres estão. E não só aprender, mas conquistar pelo próximo também. Às vezes a gente coloca o objetivo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Lá, elas falam em nós. E é uma lição imensa para a gente. Então, que bom que vocês gostaram. Obrigada, Jaime, pelo depoimento. Muito gostoso ouvir também. Eu queria complementar só um detalhe, né? Que quando eu comecei a ser professora, eu paralelamente trabalhava no poder público, na Prefeitura de São Paulo, que foi o momento onde eu conheci os movimentos sociais de moradia. E desde então, eu nunca mais consegui ficar longe, porque ali, né, junto com os movimentos, é o lugar onde me alimenta de esperança e de ver a luta, né, diária que mulheres e homens fazem pelo direito à cidade. E eu sou eternamente grata, né, pela Graça e por outras mulheres que estão diariamente em nossas aulas. Então, os movimentos sociais sempre participam de nossas aulas, dando aulas para os nossos alunos. Então, é uma gratidão eterna. Sí, y cosa muy importante, como decía la profesora Line, que al final arquitectos, arquitectas, urbanistas, no solo es construir, ¿no? Sino entender que somos catalizadores de cambios sociales, ¿no? Y al final, digamos, tenemos esta responsabilidad, ¿no? Ayer lo platicaba con los estudiantes, o sea, es una responsabilidad, incluso creo, para las personas que han tenido la posibilidad, ¿no? De tener una instrucción, de poder acceder a una universidad, de poder acceder a este tipo de conocimiento, ¿no? Una vez que realmente abres los ojos, ¿no? Que empiezas a ver, ¿no? Cómo realmente están las cosas, ya no los puedes cerrar, ¿no? O sea, ya estás como metido, ¿no? Dentro de este mundo, que no es el mundo de los fantásticos arquitectos que están en los libros de arquitectura, ¿no? Pero sí es un mundo donde se necesita a lo mejor mucho más sacrificio, mucha más constancia, ¿no? El creer, ¿no? En la comunidad, en el poder de las personas para generar un mundo mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor, seguramente los arquitectos que vayamos trabajando estos temas no tendremos nuestros edificios, ¿no? en colecciones de libros de arquitectura, pero seguramente, ¿no? estamos contentos porque muy probablemente colaborando con las personas, trabajando en estos contextos, hemos ayudado a unos cambios sociales y hemos mejorado la vida, el hábitat, ¿no? de muchas más personas, hombres, mujeres y niños, ¿no? Que no tienen que, como son niños, no tienen el porqué de padecer, ¿no? Las diferencias sociales que nosotros mayorcitos hemos generado, ¿no? No sé si alguien más quiere aportar algo ya para cerrar la sesión de hoy. Digo, estaría increíble que también una mujer hable de ustedes, porque, hemos hablado dos hombres, entonces, no sé, María Camila o Paulina o Lucía o María José, que alguien se exprese, se siente viva, ¿no? Hola, yo soy Paulina, un gusto conocerlas. Tuve el placer de estar en Brasil hace un año y me encantó, me encantó conocer un poco de su cultura en un determinado tiempo, muy corto, pero bueno, en fin, este tipo de conflictos que a lo largo de la presentación creo que todos observamos y que consideramos similares a los problemas latinoamericanos. Considero muy importante la labor que ustedes realizaron como igual protagonistas, ¿no? de esta como responsabilidad que siempre ha caído en la mujer, y ahora esta misma mujer es protagonista del movimiento y del cambio. Eso me pareció, me costó trabajo como
expresarlo y encontrar las palabras claves, porque pues el idioma no, sí me costó conflicto, pero al final esa es mi conclusión y muchas gracias por su presentación. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguras? Pues yo la verdad les agradezco muchísimo. Sabía que ya sin escucharlas que se iba a dar un triunfo, es decir, realmente ha sido súper interesante. Tengo 3 hojas de apuntes de todas las cosas que apunté. Ha sido un placer tenerlas todas además, porque sois 4, ¿no? Entonces entiendo que temas de agendas y de cosas que hacer hay muchas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para compartir, ¿no? Para llevar este mensaje, ¿no? De este movimiento, ¿no? Afuera de los perímetros de esta grande megalópoli. Y nada, eternamente grato para compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. Y espero que con el tiempo, con vuestro trabajo, realmente se sigan viendo resultados. Y además, que gracias a estas charlas siempre hayan más personas que se quieran involucrar, ¿no? en estos cambios, ¿no? Que esto sería la cosa mejor. Por lo tanto, a nombre del ESARC os saludo. Gracias por estar con nosotros y nosotras. E nos vemos pronto. Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Nós deixamos no chat a revista das mulheres, está no chat, para vocês terem acesso em PDF, e está o link da União dos Movimentos de Moradia, que tem muito material, tem uma aba com bibliografias também, com o trabalho da União, então é uma referência incrível para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada e tenha um ótimo, excelente final de semana a todos e todas. Gracias. Muito obrigada. Até logo. Sabe como nos encontrar no e-mail. Obrigada. Bom final de semana. Obrigado. Até logo. Obrigada. Até Tchau, logo. até logo. Tchau, tchau.